Bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos aqui com a lição desta feita de número 8, a lição de número 8 da revista que corre em solo nacional. Então, hoje vamos ministrar sobre o tema A Resistência de Mardoqueu. Este é o título de hoje. Antes de entrarmos nele, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não custa nada para você, é de graça, mas ajuda a palavra de Deus e esta lição a ganhar mais alcance e atingir muitas outras pessoas. A resistência de Mardoqueu. O texto áureo está em Ester, capítulo 3, versículo 3. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Olha só, este é o texto áureo. Verdade prática: como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A leitura bíblica em classe nós vamos encontrar em Ester, capítulo 2, do versículo 21 a 23, e capítulo 3, versículo 1 ao 6. Mas você pode ler aí no conforto da sua casa, tomando o exemplar da palavra de Deus que você possui. Vamos para a introdução, comentário da nossa lição. A introdução diz assim: a ascensão de Ester ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou o feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte: conspiração, inveja e tramas. A história continua. Então, queridos, a ascensão de Ester foi celebrada com grande festa, banquete, mas ela jamais deixou de obedecer e de respeitar a Mardoqueu. Coisa linda quando a pessoa chega a determinadas funções na sua vida e ela nunca despreza as pessoas que ajudaram ela a chegar lá, as pessoas que lhe são próximas, que são queridas. Ester agora era uma rainha, mas nunca deixou de honrar a Mardoqueu, que ajudou criá-la, que era talvez o seu único familiar mais próximo ainda vivo. Fica aqui a lição. Todavia, naquela corte persa havia conspiração, invejas e tramas. Quer dizer, o mundo de hoje é igual ao contexto que Ester vivia. Porém, ela nunca entrou no mesmo sistema e nunca praticou o que os idólatras, o que os invejosos fizeram. Você pode conviver no meio de gente carnal, invejosa, ciumenta, mas você não pode ser o invejoso, o ciumento, o carnal, o maldoso. Tópico de número 1, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando são dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtã e Teres,
ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Ester para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu. O fato deve ter sido promovido a uma posição elevada, não envaideceu Ester. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. É isto aí que vemos nessa linda história de Ester e Mardoqueu. Ainda que Bigtã e Teres, eles provocaram, eles foram protagonistas de discórdia, de tramas. Mardoqueu continuou mantendo a sua integridade de alma, seu espírito elevado, e não se contaminou. Ele poderia ter usado outros artifícios, mas não usou. Recorreu a Ester, que agora foi elevada ao cargo de rainha, e ainda disse para ela: olha, Ester, se você não nos socorrer diante do rei Assuero, socorro de outra parte nos virá. Que lindo esta palavra de Mardoqueu, um homem de fé, que esperou em Deus, que teve fé em Deus e, claro, comunicou o seu problema a Ester, a pessoa que tinha influência mais próxima diante do rei. Ester, por sua vez, também não usou de artifícios maldosos, mas jejuou, buscou em Deus e falou com o rei. E a pessoa, quando tem temor a Deus, quando ela está na unção de Deus, quando ela está numa atmosfera de amor e de espiritualidade, tudo coopera. E tudo cooperou para que o rei Assuero fosse influenciado por Ester. E revogou aquele edito de matar a todos os judeus, porque ali estava Ester, no lugar certo, mas sendo um instrumento para ser usada por Deus. Subtópico 2. A investigação. A atitude de Ester se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtã e Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Ester. O rei, mesmo ouvindo da rainha, não teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Ester, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Agir com base apenas no, abre aspas, ouvir dizer, estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Como acabamos de ver aqui, a atitude de Bigtã e Teres, que desejaram o mal, promoveram o mal, vocês viram que tudo aquilo que eles sonharam que acontecesse com Mardoqueu, o próprio Amã desejou que Mardoqueu fosse enforcado, mas o que aconteceu é que Bigtã e Teres que foram enforcados. Eles que foram, por quê?
porque todo mal que você desejar a outro, ao próximo, ele voltará para ti mesmo. Então, essa atitude maligna, grosseira, carnal de Bictã e Teres acabou voltando para eles. De igual forma, o mesmo aconteceu a Mardoqueu. Aconteceu a Amã. Desejou a forca para Mardoqueu, mas ele é quem foi enforcado. Esther 2:23 vai dizer: investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. A palavra hebraica para forca é etz, ou seja, no madeiro. A mesma palavra que vai ser usado para cruz, né? É interessante isso. O hebraico é uma língua muito econômica. Eles não foram crucificados, eles foram pendurados no madeiro, quer dizer, eles foram enforcados. Então, o que aconteceu aqui? Voltou o mal contra eles. E Assuero não exerceu o poder de forma precipitada. É importante a gente não se precipitar em nossas decisões, mas sempre apurar as fontes. No caso aqui, as fontes eram boas. Tanto Mardoqueu e Esther, eles eram fiéis a Deus, não eram pessoas mentirosas e simplesmente trouxeram a verdade dos fatos. O líder ou qualquer pessoa não pode sair de forma atropelada, afoita, tomando decisões apenas no ouvir dizer, entre aspas, ouvir dizer, e sair de forma precipitada, tomando decisões erradas, atropelando pessoas e coisas. Isso podemos aprender aqui com Assuero. Subtópico 3, o registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e o seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Olha só que coisa linda. Tudo que o rei ele fez, todas as atitudes do rei, elas eram registradas, conforme está Esther capítulo 6, versículo de número 1, onde diz que naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o Sefer, ou seja, o livro de Zichron, o livro dos feitos, ou seja, o livro memoráveis, e nele se leu diante do rei, e achou-se escrito que Mordecai, ou seja, Mordecai, outras bíblias vão dizer Mardoqueu, que havia denunciado a Bictã e a Teres, os dois eunucos que tinham procurado matar o rei Assuero. Você percebeu que achou-se escrito no livro do rei, no livro das suas crônicas, dos trabalhos reais, que esses homens, Bictã e Teres, haviam procurado matar o rei Assuero, e Mordecai, ou Mardoqueu, foi quem pelejou, lutou, denunciou eles, e o rei não pôde dormir. Interessante que quando Deus ele vai fazer a sua justiça, se preciso for, ele tira o sono de alguém. Ele tirou o sono de Assuero,
mas não permitiu que Mardoqueu ou Mordecai ele fosse enforcado injustamente. Que coisa linda! E tudo isso se deu porque estava anotado no livro das crônicas, no livro do rei. Balaila Hahu Nadda Shenati Hamelech. Vamos adiante. Sefer Hazir-Ronot, ou seja, o livro das memórias. Porque a palavra que foi traduzida ali por feitos, talvez crônicas, quer dizer o livro da memória, o livro de tudo que era registrado. Diante de Deus também está registrado todas as nossas memórias, nossos feitos. Então precisamos levar uma vida correta diante de Deus, porque está tudo registrado diante de Deus. Vamos para o tópico de número 2. Tópico 2. Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem. Amã era muito rico, conforme Esther, capítulo 3, versículo 9. Já entra em cena, sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, Flávio Josefo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo Agagita, que no hebraico não tem essa história de Joju, seria Agagita, costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel. Versões bíblicas como a NVI e NTLH apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Olha só, vamos ler aqui no hebraico Esther capítulo 3 e versículo de número 9. Vamos ver como está escrito. Esther, se bem parecer ao rei, decreta-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos. Ou seja, o que revela que Amã era de fato um homem dotado de certo poderio financeiro. Esther capítulo 3, verso 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e exaltou ele sobre o trono dos príncipes que estavam com ele. No hebraico está escrito Ahar Adivarim Haele Gidal Hamelech Ahasheverosh et Haman Aman ben Hamedata Haagagi. Esse Haagagi quer dizer, Haagagi é Agagita, ou seja, ele era um descendente de Agag. Vale lembrar aqui o seguinte: este mesmo Agag que Saul poupou lá atrás, que Saul não quis matar Agag, conforme está lá no livro de Samuel, agora esse descendente de Agag, Amã, ele intenta destruir todo o povo judeu que naquele império persa estava. Você percebeu que quando não matamos o mal pela raiz, ele vai crescer e poderá nos prejudicar ali na frente. Então este Amã
era um homem rico, maligno, descendente dos amalequitas e um descendente de Agag. Interessante que o nome Assuero ele vem do grego, mas o nome que o hebraico dá para o rei Assuero é Ahasverosh. Deixa eu ler de novo aqui. O rei, olha só, Ahasverosh. Ahasverosh, que na verdade é de origem persa. Seria eu serei silencioso. Título do rei Pérsia, da rei persa. Esse é o nome dele, né? Então aqui temos esse personagem Amã, que é o cérebro da maldade. Seria uma encarnação retroativa do anticristo. Como assim? Deixa eu explicar. É aquela semente da serpente desde o Éden que vai caminhando de pessoas a pessoas e vai culminar no anticristo, mas já esteve aqui na vida de Amã. Subtópico 2, um herói, aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico. Tornou-se um herói, aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf, que se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário em que poderia ter tido o mesmo desfecho. Então veja bem, apesar de Mardoqueu ter tido um ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. O que a gente percebe aqui na história de Mardoqueu é que se não fosse ele pelejar, enfrentar Ester e dizer, olha, se você não nos socorrer, socorro de outra parte nos virá. Se ele não tivesse feito isto, Ester não teria intercedido diante de Ahasverosh, ou seja, Assuero, e desta forma os judeus seriam exterminados. Na sequência, a história vai exaltar Ester. Parece que Mardoqueu e sua atitude ficam em segundo plano. Às vezes a Bíblia apenas registra os fatos da vida. Às vezes a vida faz isso com a gente. Você protagoniza, você influencia e parece que você não vai tomar tanto destaque. Mardoqueu foi esse herói, mas que ficou, parece que nos bastidores. Tem muita gente boa nos bastidores. Tem muitos heróis anônimos. Tem muitas pessoas que são guerreiras, lutadoras, mas parece que ficam em segundo plano. Isso acontece. Mas se não são estes, que às vezes servem de escada para outros aparecerem mais, parece que Mardoqueu ele foi a escadinha da Ester. Ela tomou tamanha relevância, mas se não fosse Mardoqueu, mas eu entendo que Deus usa todos, tanto o escadinha como aquele que está em melhor aparência. Todos fazem parte de um propósito divino. Evitando frustrações, subtópico 3. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração,
precisou de que Ester levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Então, o que aconteceu com Mardoqueu acontece conosco também. Não devemos ambicionar coisas altas, mas devemos nos acautelar com as humildes. Às vezes, movidos de uma ambição carnal, vamos só arrumar lutas e chamar problemas. Então, não ambicionei coisas altivas. Claro, tentar crescer, tentar melhorar a si mesmo, tentar ser a tua versão melhor, não há pecado nisso. Agora, a ganância, a ambição, passar por cima de tudo e de todos, usar de artifícios carnais para alcançar poder, isso é diabólico. Isso não é altruísta, não é moral, não é ético e tampouco espiritual. Vamos para o tópico de número 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Abre aspas. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Ou seja, assim como Mardoqueu, Ananias, Misael e Azarias, que por favor não chame de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque estes nomes últimos são nomes que honram a deuses babilônicos que foram colocados por Nabucodonosor. O nome verdadeiro deles era Ananias, Misael e Azarias. E inclusive também está na Bíblia isso. Aqueles 3 jovens foram para a fornalha porque não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. Agora, de igual modo, Mardoqueu também não se curvou diante de Amã. Isso era um costume judeu, de não se curvar diante de homens e nem tampouco diante de imagens. Mardoqueu foi leal a Deus, leal a seus princípios, à sua tradição, e Deus socorreu ele, como também socorreu aos 3 jovens da fornalha, Ananias, Misael e Azarias. Deus sempre vai socorrer e pelejar por aqueles que lhes são queridos, que lhes são fiéis. Subtópico 2. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor
contra Mardoqueu, e seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Perceba que o furor desse descendente de Agag, esse amalequita, esse Amã, ele se encheu de furor, a notícia chegou até ele, e ele planejou então destruir a todos os judeus que estavam no Império Medo-Persa. Esse desejo de Amã, ele replicou, ele ricocheteou em Adolf Hitler, que tentou exterminar a todos os judeus. Matou a 6 milhões de judeus em câmaras de gás, em Auschwitz, Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Matou milhares. Então, Hitler teve maior êxito, se é que eu posso usar essa expressão, no seu intento maligno. Amã, Deus pelejou pelo povo judeu e não permitiu que Amã assim o fizesse naquela época, porque se Amã tivesse feito, a descendência do Messias, do Senhor Jesus, seria prejudicada a sua vinda. Então Deus interviu de forma poderosa. Subtópico 3, inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag. O rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Pois bem, os filhos de Jacó se vingaram dos habitantes de Siquém pelo que fizeram com Diná. Samuel vingou matando Agag. E a gente vê muitas discórdias nos nossos dias. Grandes latifundiários, grandes produtores, enfrentando indígenas enfrentando os agricultores, brigas étnicas, raciais, por disputas de terras, brigas familiares, existe também em nossa história. A vingança não nos pertence. Devemos perdoar e buscar a paz. A Bíblia diz que, se possível, tenha paz com todos os homens. A Bíblia diz que Deus dará em paga tribulação àqueles que vos atribulam. Deixa Deus advogar a sua causa e deixa Deus pelejar por você. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiado de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue.
Então, queridos, o maligno pode incitar você a rusgas, pelejas, discórdias. Mas lembre-se, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Perdoe o próximo, apague as rusgas, as brigas. Nossa luta é no campo espiritual. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar até aqui conosco. E não perca a próxima aula, que será a lição de número 9. Permitindo Deus, na próxima semana, deveremos gravar sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.